Ela estava 7 meses grávida, de pé em um salão de baile cheio de 500 pessoas, observando seu marido subir ao palco. Ela sorriu, esperando que ele a agradecesse. Em vez disso, ele estendeu a mão para a mão de outra mulher. E então ele anunciou que aquela mulher também estava grávida de seu filho na frente de todos, enquanto sua esposa estava paralisada, humilhada, apagada. Mas aqui está o que Alexander Grant não sabia sobre a mulher que ele acabara de destruir. Ele não sabia que ela estava silenciosamente documentando suas mentiras por anos. Ele não sabia que sua empresa foi construída sobre fraude que ela poderia provar. E ele não sabia que a avó de sua esposa, a avó que todos acreditavam estar morta, havia deixado a ela uma herança de os 2 bilhões de dólares. A esposa que ele descartou estava prestes a se tornar a mulher mais perigosa de Nova York. Esta é a história de como Olivia Bennet perdeu tudo, desapareceu sem deixar rastro e voltou para queimar seu império até o chão. Fique comigo até o final. Confie em mim. Você não quer perder o que acontece a seguir. O salão de baile brilhava como um palácio de um sonho. Candelabros de cristal pendiam de tetos pintados com folhas de ouro, lançando luz quente sobre 500 das pessoas mais poderosas de Nova York. Nova York. Champanhe fluía livremente. Risadas ecoavam nas paredes de mármore. A orquestra tocava algo elegante e esquecível, enquanto fotógrafos rondavam as bordas da sala, caçando a foto perfeita. Olivia Bennet estava perto da entrada, uma mão repousando suavemente na curva de sua barriga, observando seu marido trabalhar a multidão. Aos 30 anos, 7 meses grávida, ela deveria ter se sentido como uma rainha esta noite. Esta gala celebrava o trimestre mais bem-sucedido da Grant Financial na história da empresa. Seu marido, Alexander Grant, havia construído este império do nada. E esta noite, o mundo estava reunido para aplaudi-lo. Mas algo parecia errado. Ela não conseguia nomear isso exatamente. Foi a maneira como a mão de Alexander havia escorregado da dela no momento em que saíram do carro. A maneira como seus olhos passavam por ela quando ela falava. A maneira como ele a posicionava apenas ligeiramente atrás dele em cada fotografia, como se ela fosse um pensamento posterior em vez de sua esposa. Olivia alisou seu vestido azul meia-noite e disse a si mesma que estava sendo paranoica. Hormônios da gravidez, exaustão, o estresse de planejar um berçário enquanto seu marido trabalhava dias de 18 horas. Uma mulher mais velha em diamantes a abordou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Senhora Grant, que escolha corajosa, comparecendo em sua condição. Olivia piscou. Me desculpe. O vestido, querida, azul meia-noite, tão ousado para uma mulher grávida em um evento de trabalho. O olhar da mulher desceu para a barriga de Olivia com algo como pena. Suponho que algumas esposas sintam a necessidade de lembrar a todos que ainda existem. Antes que Olivia pudesse responder, a mulher deslizou para longe, deixando para trás uma nuvem de perfume caro e a picada afiada da humilhação. As bochechas de Olivia queimaram. Ela olhou ao redor da sala, de repente ciente dos olhares sendo trocados, os sussurros escondidos atrás de taças de champanhe. Algo estava acontecendo esta noite. Algo que todos sabiam, exceto ela. A orquestra parou. Alexander subiu ao palco. Ele parecia magnífico lá em cima, Olivia pensou. Alto, de têmporas prateadas aos 42, com o tipo de presença imponente que fazia as pessoas se inclinarem para a frente quando ele falava. Ela havia se apaixonado por aquela confiança uma vez. Parecia segurança, então. Agora, observando-o sorrir para as câmeras, ela se perguntou se ela realmente o conhecera de fato. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, a voz de Alexander ecoou pelos alto-falantes. O sucesso financeiro da Grant pertence a muitas pessoas. Nossos investidores, nosso conselho, nossa equipe incrível. Lívia sorriu, esperando. Certamente
ele a agradeceria. Ela havia passado 5 anos apoiando este homem, sacrificando sua própria carreira, permanecendo ao lado dele em cada crise. Ela estava carregando seu filho. Os olhos de Alexander varreram a sala. Eles passaram por ela sem parar. Mas há uma pessoa que merece reconhecimento especial. Uma pessoa que tem sido absolutamente essencial para tudo o que realizamos este ano. Olivia se endireitou. Seu coração se elevou. Alexander estendeu a mão em direção à multidão. Madison limpa a garganta. Clark, você se juntaria a mim no palco? A sala pareceu inclinar. Olivia observou enquanto uma mulher se levantava de uma mesa perto da frente. Jovem, bonita, morena. Seu vestido vermelho agarrava-se às suas curvas enquanto ela caminhava em direção ao palco com a confiança de alguém que havia ensaiado este momento. Bufa, Madison Clark, diretora de RP de Alexander, a mulher que sempre parecia estar em seu escritório quando Olivia ligava. A mulher que ria um pouco alto demais de suas piadas durante os jantares da empresa. Madison tem sido minha parceira em todos os sentidos da palavra. Alexander continuou, seu braço envolvendo a cintura de Madison. Sua visão, sua estratégia, seu apoio inabalável fizeram desta empresa o que ela é hoje. E tenho orgulho de anunciar que ela assumirá um papel ainda maior em minha vida. A multidão murmurou. Câmeras piscaram. Olivia não conseguia respirar. Madison inclinou-se para Alexander, sua mão manicurada deslizando por seu peito. Ela sussurrou algo em seu ouvido e ele riu. Realmente riu. Então ele se virou para o microfone. Madison e eu também estamos esperando um filho juntos. Nossa família está apenas começando. As palavras atingiram Olivia como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, apoiando-se em uma mesa próxima. Taças de cristal tremeram. Alguém ofegou. Madison estava grávida. Madison estava grávida do filho de Alexander. Enquanto Olivia estava aqui 7 meses com o bebê dele, seu marido estava anunciando a gravidez de sua amante para 500 testemunhas e uma dúzia de fotógrafos. Essa não é a esposa dele? Uma mulher sussurrou por perto, alto o suficiente para Olivia ouvir. Ela está grávida também, outra voz respondeu. Oh, meu Deus, isso é brutal. A visão de Olivia embaçou. A sala girou em torno dela. Ela viu Madison sorrir para ela do palco. Não um sorriso cruel, algo pior. Um sorriso de pena. O sorriso de uma mulher que já havia vencido. Cada instinto gritava para Olivia correr, gritar, desabar. Mas em algum lugar profundo dentro, abaixo do choque e da humilhação, e do estilhaçar de tudo que ela pensava que sabia, uma pequena voz falou claramente. Não aqui, não na frente deles. Você não lhes dará essa satisfação. Olivia endireitou sua coluna. Ela removeu a mão de sua barriga. E com toda a dignidade que ela pôde reunir, ela se virou e caminhou em direção à saída. Seus saltos estalaram contra o chão de mármore. Cada passo parecia andar sobre cacos de vidro. Ela manteve o queixo erguido, seus olhos para a frente, seu rosto cuidadosamente em branco. Ela não choraria. Ela não tropeçaria. Ela não os deixaria vê-la quebrar. Atrás dela, a voz de Alexander continuou. Ele estava agradecendo ao conselho agora, agradecendo aos investidores, agradecendo a todos, exceto a mulher que lhe havia dado 5 anos de sua vida. Ele nunca chamou seu nome. Ele nem mesmo olhou. Lá fora, o ar de novembro atingiu Olivia como um tapa. Ela deu 3 passos antes que suas pernas cedessem. Ela se apoiou contra a parede de pedra do prédio, ofegando, seu corpo inteiro tremendo. As luzes da cidade embaçaram através de suas lágrimas. Em algum lugar acima dela, música tocava. Pessoas riam. Seu marido celebrava sua nova vida enquanto ela estava sozinha no frio. Tudo em que ela acreditava desmoronando em cinzas. Seu telefone zumbiu. Então novamente, o clipe já estava viralizando. Ela podia ver as notificações inundando sua tela. Menções tomam manchete se formando em tempo real.
CEO da Grant apresenta amante em gala. Esposa assiste em humilhação. Esposa grávida abandonada no palco. Nova York reage. A outra mulher, o upgrade, quem vestiu melhor? Olivia desligou seu telefone. Ela pressionou a mão contra sua barriga, sentindo seu bebê chutar, e ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ia desaparecer. Não para sempre, apenas tempo suficiente para pensar, tempo suficiente para planejar, tempo suficiente para descobrir quem ela era quando ela não era a esposa de Alexander Grant. Um táxi parou. O motorista abaixou sua janela, deu uma olhada em seu rosto manchado de lágrimas e vestido de grife, e perguntou gentilmente: "Para onde também, senhorita?" Olivia deu a ele um endereço. Não o Caneta Nós, não nenhum dos lugares que Alexander conhecia. Em algum lugar seguro, em algum lugar onde ela pudesse desmoronar em particular. "Boa festa", o motorista perguntou enquanto eles partiam. Olivia riu. Era um som quebrado, escuro e oco, mas era real. "O melhor", ela sussurrou. "O absoluto melhor." O apartamento em Queens era pequeno. 2 quartos, eletrodomésticos envelhecidos, uma janela que dava para uma parede de tijolos. Cheirava a café e velas de lavanda, e pertencia a Rachel Morrison, colega de quarto de faculdade de Olivia e a única pessoa em quem ela conseguia pensar às 3 horas da manhã, quando o mundo desabou. Rachel havia atendido no primeiro toque. Ela não havia feito perguntas. Ela simplesmente havia dito: "Estou colocando lençóis limpos na cama. A porta estará destrancada." Agora Olivia sentou no sofá de Rachel embrulhada em um cobertor, uma caneca de chá esfriando em suas mãos. Ela havia estado lá por 6 horas. Ela não havia dormido. Ela não tinha certeza se dormiria novamente. Rachel emergiu da cozinha com torrada e sentou-se ao lado dela. "Você deveria comer algo para o bebê." Olivia encarou a torrada como se fosse um objeto estranho. Ele anunciou a gravidez dela na frente de todos, enquanto eu estava bem ali. "Eu vi o vídeo. Todos viram o vídeo. Está em todo lugar." A mandíbula de Rachel se apertou. "Vai ficar tudo bem. Nós vamos descobrir isso." "Como?" A voz de Olivia falhou. "Ele planejou isso. Isso não foi um acidente, Rachel. Ele queria que as pessoas vissem. Ele queria me humilhar publicamente para que, quando o divórcio acontecer, todos já pensarão que sou a esposa patética que foi substituída." As palavras doíam para dizer em voz alta. Mas uma vez que ela começou, Olivia não conseguia parar. "Eu dei a ele 5 anos. Eu desisti da minha carreira. Eu me mudei para o mundo dele. Aprendi a sorrir para as câmeras. Aprendi a ser a esposa perfeita do CEO. Eu pensei que estávamos construindo algo juntos. Eu pensei que quando o bebê viesse, as coisas seriam diferentes." Olivia sempre quis uma família. Crescendo em uma pequena cidade em Ohio, criada por uma mãe solteira que trabalhava 2 empregos para mantê-los alimentados, ela havia sonhado em criar algo estável, algo seguro, um lar cheio de calor, histórias de ninar, e o tipo de amor que não desaparecia quando as coisas ficavam difíceis. Alexander parecia ser a resposta para aquele sonho. Ele era mais velho, bem-sucedido, confiante. Ele a havia levado para um romance turbulento cheio de rosas e jantares na cobertura e promessas sussurradas sob o horizonte de Manhattan. Ele disse a ela que ela era sua musa, sua razão para acreditar no amor novamente. Ela deveria ter sabido que era perfeito demais. "Quando você suspeitou pela primeira vez?" Rachel perguntou baixinho. Olivia fechou os olhos. "Eu não queria ver isso. Havia sinais, noites tardias que não se encaixavam, viagens de negócios onde ele estava inatingível por dias. A maneira como ele começou a criticar tudo o que eu fazia. Minha culinária não era boa o suficiente. Minhas escolhas de vestido estavam erradas. Minha carreira era pequena e insignificante comparada aos seus negócios de bilhões de dólares." Ela havia começado a manter um diário.
Não conscientemente no início, apenas pequenas notas quando algo que Alexander dizia não combinava com o que ele havia dito antes. Uma reunião que mudou de terça para quinta-feira. Um jantar com cliente que se tornou uma viagem solo para Boston. Números que não se alinhavam quando ele falava sobre os lucros da empresa. Ela pensou que estava sendo paranoica. Agora ela percebeu que estava documentando suas mentiras sem mesmo saber. Você ainda tem o diário? Rachel perguntou. Olivia assentiu lentamente. Está na minha bolsa. Eu peguei sem pensar. Isso pode ser importante. Para quê? Um divórcio? Olivia riu amargamente. Ele tem os melhores advogados em Nova York. Ele tem dinheiro ilimitado. Ele já está controlando as narrativas. Eu sou a esposa grávida louca que não conseguiu manter seu marido. Que chance eu tenho? Rachel pegou as mãos de Olivia e as dela. Você tem mais do que pensa. Você é inteligente, você é forte. Você sobreviveu crescendo sem nada e construiu uma carreira real antes que Alexander aparecesse. Aquela mulher ainda está lá dentro. Olivia queria acreditar nisso, mas a mulher que havia saído daquele salão de baile parecia uma estranha. A mulher que ela costumava ser parecia um fantasma. A próxima semana passou em um borrão de dor. Olivia não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia parar de reviver aquele momento em sua mente. A mão de Alexander estendendo-se para além dela, o sorriso triunfante de Madison, os sussurros se espalhando pela multidão como veneno. A mídia piorou. Manchetes gritavam de cada tela. Fotógrafos acamparam do lado de fora do prédio de Rachel depois que alguém vazou a localização de Olivia. Ela aprendeu a manter as cortinas fechadas, a evitar espelhos, a medir seus dias em pequenas sobrevivências. Uma refeição comida, um banho tomado, 1 hora sem chorar. As ligações de Alexander vinham constantemente. 47 chamadas perdidas nos primeiros 3 dias. Sua caixa postal mudava de tom como um manual de manipulação. Primeiro veio a raiva. Pegue o telefone. Agora precisamos discutir isso como adultos. Então veio a falsa preocupação. Olivia, estou preocupado com você, com o bebê. Deixe-me saber que você está segura. Finalmente vieram as ameaças embrulhadas em veludo. Se você não responder, terei que assumir que você não está mentalmente estável. Você realmente quer advogados envolvidos? Olivia não respondeu a nenhum deles. Pela primeira vez em 5 anos, ela se recusou a atender quando Alexander Grant ligou. E em algum lugar naquele silêncio, ela começou a encontrar algo que havia perdido. Sua própria voz. Deixe-me dizer algo sobre atingir o fundo, porque a maioria das pessoas interpreta mal o que isso significa. Atingir o fundo não significa que você não tem nada sobrando. Significa que você finalmente vê claramente o que precisa para sobreviver. A névoa da negação se levanta. As desculpas param de funcionar. E você tem que fazer uma escolha, ficar para baixo ou começar a escalar. Olivia fez sua escolha no 7º dia. Ela acordou, olhou para seu reflexo no espelho do banheiro de Rachel e mal reconheceu a mulher olhando de volta. Pele pálida, olhos com orlas vermelhas, cabelo não escovado. Ela parecia destruída, mas ela também parecia acordada. Ok, ela sussurrou para si mesma. Ok, ele quer uma guerra. Vamos ver quem realmente tem prestado atenção. Ela puxou seu diário. Páginas e páginas de notas, datas, números, inconsistências. Ela pensou que estava rastreando sua própria paranoia. Agora ela percebeu que estava construindo evidências. Ela começou a fazer ligações. Antigos contatos de sua carreira de design de interiores. Colegas que sempre foram gentis. A esposa de um contador forense que lhe devia um favor depois que Olivia havia projetado seu apartamento abaixo do custo. Peça por peça, Olivia começou a entender o que Alexander realmente estava fazendo enquanto ela interpretava a esposa bonita. A Grant Financial não estava prosperando. Estava afundando.
A empresa estava sangrando dinheiro por 2 anos, coberto por contabilidade criativa e projeções inflacionadas. A gala não era uma celebração. Foi uma performance desesperada projetada para atrair novos investidores antes que tudo desabasse. Alexander não era um gênio. Ele era uma fraude. E Madison Clark não era apenas sua amante. De acordo com os sussurros que Olivia estava começando a ouvir, Madison era quem realmente estava executando os esquemas. Ela havia se posicionado como indispensável, alimentando o ego de Alexander, enquanto silenciosamente construía sua própria base de poder dentro da empresa. A imagem estava ficando mais clara. Alexander havia humilhado Olivia publicamente para controlar a narrativa do divórcio. Sim, mas havia mais. Se a verdadeira condição da empresa viesse à tona, se os investigadores começassem a procurar, se as mentiras se desenrolassem, Alexander perderia tudo. Olivia havia tropeçado em algo muito maior do que infidelidade. E pela primeira vez desde a gala, ela sentiu algo diferente de dor. Ela se sentiu perigosa. Rachel a encontrou naquela noite cercada por papéis, seu diário aberto, um bloco de notas legal preenchido com anotações. O que você está fazendo? Olivia olhou para cima e algo novo cintilou em seus olhos. Estou descobrindo o que ele realmente tem escondido e então vou fazê-lo pagar por cada mentira. Rachel a encarou por um longo momento. Então ela sorriu. Lá está ela. Eu estava me perguntando quando você voltaria. 2 semanas após a gala, Olivia sentou-se em uma elegante sala de conferências em Midtown Manhattan, de frente para um homem que prometia mudar tudo. Daniel Hayes era bonito naquele modo polido e profissional que os advogados cultivam. Início dos 40, cabelo sal e pimenta, olhos gentis que enrugavam quando ele sorria. Ele havia vindo altamente recomendado através da rede de Rachel, um advogado de divórcio que se especializava em proteger mulheres contra maridos poderosos. Senhora Bennett, ele disse, usando seu sobrenome de solteira como ela havia solicitado. Eu revisei tudo o que você compartilhou. A humilhação pública de você por seu marido na gala combinada com a documentação que você manteve nos dá uma alavancagem significativa. Olivia inclinou-se para a frente. Que tipo de alavancagem? Suficiente para negociar um acordo substancial. Ele a envergonhou na frente de testemunhas e câmeras. Qualquer juiz verá isso como crueldade emocional deliberada. Adicione a gravidez e temos um caso convincente para pensão alimentícia e suporte infantil significativos. Parecia bom demais, mas Olivia havia aprendido a desconfiar de coisas que pareciam fáceis. E a empresa dele? Os problemas financeiros. As expressões de Daniel aguçaram-se com interesse. O que você sabe sobre isso? Olivia puxou seu diário. Eu tenho guardado notas por anos. Inconsistências no que ele me disse sobre reuniões, negócios, viagens. Números que não se somavam. Eu pensei que estava sendo paranoica, mas agora não tenho tanta certeza. Ela guiou Daniel pelo que ela havia descoberto. As empresas de fachada, os relatórios de receita inflacionados, as tentativas desesperadas de atrair novos investidores antes que a casa de cartas desabasse. Daniel ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. Quando ela terminou, ele recostou-se em sua cadeira com algo como admiração em seus olhos. Isso é notável. Você essencialmente fez contabilidade forense preliminar sem nenhum treinamento profissional. Eu tenho uma boa memória para números. Minha mãe costumava dizer que eu conseguia identificar uma mentira em uma declaração de imposto de renda do outro lado da sala. Daniel sorriu. Esse dom pode estar prestes a compensar. Se o que você está descrevendo é preciso, não estamos apenas olhando para a alavancagem de divórcio. Estamos olhando para potenciais acusações de fraude. Isso muda tudo. Pela primeira vez em semanas, Olivia sentiu esperança. Esperança real e tangível. Ela tinha um aliado. Ela tinha evidências. Ela tinha um caminho a seguir. O que fazemos a seguir? Ela perguntou.
Primeiro, preciso verificar sua documentação. Compare suas anotações com registros públicos. Veja o que combina. Então, abordamos os advogados de Alexander com uma oferta de acordo. Se ele for inteligente, ele pagará para que isso desapareça silenciosamente. E se ele não for inteligente, o sorriso de Daniel ficou frio. Então tornamos a vida dele muito desconfortável. Olivia saiu daquela reunião sentindo-se mais leve do que havia em meses. O sol estava realmente brilhando. Ela pegou um reflexo em uma janela e não desviou o olhar. A mulher olhando de volta ainda parecia cansada, mas havia algo mais lá agora. Algo feroz. Ela ia vencer. Esse sentimento durou exatamente 4 dias. Olivia estava no apartamento de Rachel, organizando suas notas para Daniel, quando seu telefone tocou. O nome dele piscou na tela. Boas notícias, ela perguntou. O silêncio do outro lado fez seu estômago afundar. Lívia, preciso que você venha ao meu escritório. Houve um desenvolvimento. 45 minutos depois, ela sentou-se em frente a Daniel, observando seu rosto e sabendo antes que ele falasse que tudo havia mudado. Alexander entrou com o processo primeiro, Daniel disse baixinho. Seu advogado apresentou a papelada esta manhã. A boca de Olivia secou. Que tipo de papelada? Daniel deslizou uma pasta pela mesa. Ele está exigindo um teste de paternidade. Ele afirma que há dúvida se o bebê é dele. As palavras não faziam sentido. Isso é insano. Não há mais ninguém. Nunca houve mais ninguém. Eu acredito em você, mas ele tem fotografias. Olivia abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia imagens dela em vários locais da cidade, parecendo ser íntima com um homem que ela nunca havia visto antes. Alteradas, obviamente alteradas, mas profissionalmente no convincente à primeira vista. Estas são falsas, ela sussurrou. Nós provaremos isso, mas leva tempo e dinheiro. Havia mais. Alexander também estava exigindo uma avaliação psiquiátrica, alegando que Olivia havia exibido comportamento errático. Ele tinha declarações de funcionários domésticos, de seus próprios funcionários, todos pintando um quadro de uma mulher tornando-se cada vez mais instável. No golpe final, ele havia congelado todas as contas conjuntas. Olivia não tinha acesso a nenhum dinheiro. Ele não está tentando se divorciar de você, Daniel disse sombriamente. Ele está tentando destruir sua credibilidade para que, quando isso for a tribunal, você pareça uma esposa instável e infiel que não pode ser confiável com uma criança. Lívia sentiu a esperança que ela estava construindo desmoronar ao seu redor. O que eu faço? Nós lutamos. É mais difícil agora e vai levar mais tempo, mas nós lutamos. Ela assentiu lentamente, mas algo frio havia se instalado em seu peito. Alexander não era apenas um marido traidor. Ele era um homem disposto a fabricar evidências, destruir sua reputação e potencialmente levar seu filho para se proteger. Ela o havia subestimado. Ela não cometeria esse erro novamente. As próximas 2 semanas se tornaram uma guerra de atrito. Olivia trabalhou constantemente reconstruindo seu caso peça por peça. Ela recriou porções de seu diário de memória, preenchendo lacunas, adicionando novos detalhes que ela havia lembrado. Ela contatou mais contatos cuidadosamente, sempre observando quem poderia reportar a Alexander. E então ela encontrou sua oportunidade. Através de uma conexão em um spa que ela costumava frequentar, Olivia soube que Madison Clark tinha um compromisso fixo todas as quintas-feiras à tarde. Quarto privado, massagem de 90 minutos, telefone desligado. Se Olivia conseguisse fazer Madison falar, fazê-la admitir algo, qualquer coisa, isso poderia equilibrar a balança. O plano era arriscado, provavelmente estúpido, mas Olivia estava ficando sem opções. Ela se disfarçou o melhor que pôde. Cabelo diferente, óculos, roupas largas que escondiam sua gravidez de observação casual. Ela marcou um compromisso no mesmo spa, no mesmo dia, e esperou. Madison apareceu pontualmente,
brilhando com a confiança de uma mulher que acreditava já ter vencido. Ela mal olhou para a mulher abatida esperando no saguão. Olivia cronometrou sua abordagem cuidadosamente. Um encontro casual na sala de relaxamento, uma xícara de chá compartilhada, uma apresentação como jornalista freelancer, escrevendo sobre mulheres nos negócios. Madison previsivelmente não resistiu a falar sobre si mesma. Eu tive que lutar por tudo, Madison disse, tomando chá de ervas em um roupão macio. Homens como Alexander, eles não levam as mulheres a sério. Você tem que provar a si mesma todos os dias. Isso deve ser exaustivo. É, mas vale a pena. Eu transformei completamente a imagem pública da Grand Financial. A gala foi minha visão, minha execução. Alexander apenas lê os roteiros que escrevo para ele. Olivia assentiu com simpatia, seu telefone gravando silenciosamente em seu bolso. Deve ser frustrante fazer todo esse trabalho e não receber o crédito. O sorriso de Madison ficou afiado. Ah, eu recebo crédito onde importa. O conselho sabe, os investidores sabem, e em breve todos saberão. Na próxima hora, Madison revelou mais do que percebeu. Detalhes sobre estratégias financeiras, referências a contas que soavam suspeitas, queixas sobre a incapacidade de Alexander de tomar decisões sem sua orientação, e então o ouro. Madison mencionou uma conta offshore específica, rindo de como Alexander nem sabia que ela existia. Fundo de emergência, ela chamou, para quando as coisas ficarem complicadas. Olivia deixou o spa com uma gravação que poderia mudar tudo. Ela a levou para Daniel na manhã seguinte, triunfante. Eu a tenho. Ela o admitiu fraude. Ela falou sobre contas escondidas. Isso é exatamente o que precisávamos. Daniel ouviu a gravação. Seu rosto estava ilegível. Isso é bom, ele disse finalmente. Muito bom. Deixe-me analisá-lo. Montar uma estratégia. Poderíamos usar isso para pressionar Alexander a um acordo. Quanto tempo? Dê-me alguns dias. Eu quero fazer isso direito. Olivia saiu sentindo algo que ela quase havia esquecido. Esperança. Ela havia agido. Bufa. Ela havia reunido evidências. Ela estava revidando. E pela primeira vez, ela acreditou que realmente poderia vencer. Ela estava errada. 3 dias depois, a polícia chegou ao apartamento de Rachel. 2 oficiais com o rosto sério e papéis na mão. Olivia Bennett, temos uma ordem de restrição exigindo que você mantenha uma distância de 500 pés de Madison Clark. Olivia os encarou confusa. O quê? Eu não estive em lugar nenhum perto dela. Senhora, estamos apenas entregando a ordem. A senhorita Clark também apresentou uma queixa criminal alegando assédio e perseguição. Eles mostraram a ela as evidências de Madison, uma gravação de Olivia, sua voz inconfundível, aparentemente ameaçando Madison, ameaçando destruí-la, ameaçando fazê-la pagar. As palavras eram de Olivia, tiradas de diferentes contextos, editadas perfeitamente em algo que ela nunca havia dito. Madison havia limpa a garganta, sabido sobre o encontro no spa. Madison também havia gravado a conversa delas. E Madison havia usado a arma de Olivia contra ela. No dia seguinte, Madison realizou uma coletiva de imprensa chorosa, grávida, vulnerável, aterrorizada com a ex-esposa instável que a estava perseguindo. A narrativa mudou da noite para o dia. Olivia não era mais a mulher injustiçada. Ela era a vilã ciumenta e perigosa. E foi então que ela percebeu a pior parte. Como Madison sabia sobre a gravação? Como ela estava preparada com uma contragravação, perfeitamente editada, pronta para ser usada? Havia apenas uma resposta. Alguém a havia informado. A única pessoa com quem Olivia havia compartilhado a gravação era Daniel. Quando a traição finalmente veio à tona, Olivia estava sentada na cozinha de Rachel às 2h da manhã, incapaz de dormir, encarando seu telefone. Ela havia confiado completamente em Daniel. Ela havia dado a ele seu diário, suas evidências, suas estratégias. Ela havia contado tudo a ele, e ele a havia vendido.
A confirmação veio através de um número bloqueado. A voz de Madison limpa a garganta, suave como seda e afiada como vidro quebrado. Você realmente pensou que eu não sabia? Daniel trabalhou para mim por 3 meses. Cada movimento que você fez, cada pedaço de evidência que você reuniu, eu sabia. Olivia não conseguia falar. Você não é inteligente o suficiente para isso, Olivia. Você nunca foi. Aproveite ser uma mãe solteira sem nada. Você mereceu. A linha ficou muda. Olivia sentou no escuro, seu telefone apertado na mão, sentindo a última de sua esperança esvair-se. Ela havia lutado. Ela havia planejado. Ela havia acreditado que poderia vencer. E ela havia perdido tudo. As próximas 48 horas destruíram o pouco que Olivia tinha sobrando. Começou com fumaça. Rachel estava fora da cidade para uma emergência de trabalho. Olivia estava sozinha no apartamento, incapaz de dormir, andando pela pequena sala de estar às 3 horas da manhã. Sua mente continuava circulando as mesmas perguntas. Como ela havia sido tão cega? Quem mais estava trabalhando contra ela? O que ela tinha sobrando para lutar? O cheiro a atingiu primeiro. Ácido, químico, errado. No momento em que ela viu a fumaça vazando por baixo da porta, as chamas já estavam subindo pela escada. Olivia não pensou. Ela pegou seu telefone, suas roupas que ela estava usando e correu. O corredor estava se enchendo de fumaça preta espessa o suficiente para sufocar. Ela não conseguia ver as escadas. Ela não conseguia respirar. Em algum lugar atrás dela, o vidro se estilhaçou e o rugido do fogo ficou mais alto. Ela chegou à escada de incêndio de memória. Seus pulmões queimando, seus olhos jorrando lágrimas. 7 meses grávida, ela desceu 3 lances de escadas de metal enferrujado e pés descalços, seu corpo inteiro tremendo. Quando ela atingiu o chão, ela desabou na calçada. Bombeiros já estavam chegando. Moradores saíram do prédio em vários estados de desvestimento. Alguém enrolou um cobertor em seus ombros. Alguém mais estava perguntando se ela estava bem. Ela não estava bem. Tudo o que ela tinha estava naquele apartamento. Seu diário recriado, suas notas, as cópias de segurança de suas evidências, as roupas que Rachel havia dado a ela, a pequena coleção de itens de bebê que ela havia começado a acumular para sua filha. Tudo isso queimando. O chefe dos bombeiros determinaria mais tarde que o incêndio foi criminoso. Acelerante havia sido derramado na escada e aceso. Alguém havia feito isso deliberadamente. Alguém havia tentado matá-la. O estresse atingiu seu corpo como um trem de carga. De pé do lado de fora daquele prédio em chamas, observando sua última esperança virar cinzas, Olivia sentiu algo errado. Uma dor aguda e insistente irradiando por seu abdômen. Os paramédicos a alcançaram bem quando sua bolsa rompeu. A viagem de ambulância foi um pesadelo de dor e terror. Ela estava apenas 32 semanas grávida. Muito cedo. Muito, muito cedo. O socorrista continuava dizendo para ela respirar, para ficar calma. Mas a calma era impossível quando seu bebê estava chegando. E não havia ninguém ao seu lado. E tudo estava desmoronando. No hospital, eles a levaram às pressas para a sala de parto. Médicos falavam em vozes urgentes. Máquinas apitavam. Alguém colocou um IV em seu braço. Alguém mais disse para ela empurrar. Ela empurrou. Ela gritou. Ela orou a um Deus em que ela não tinha certeza se acreditava. E então, depois do que pareceram horas, ela ouviu um som que rompeu o caos. Um choramingar, fino e frágil, mas vivo. Sua filha estava viva. O médico colocou um pequeno embrulho em seu peito. Tão pequena, tão frágil, um rosto vermelho enrugado e dedos como pétalas de flores. Ela é prematura, mas está respirando por conta própria. O médico disse, precisaremos mantê-la na UTI neonatal para observação. Mas ela é uma lutadora. Olivia olhou para sua filha através de um borrão de lágrimas. Grace,
ela sussurrou. O nome dela é Grace, porque era isso que este momento era. Graça no meio da devastação. Luz na escuridão. Algo bonito nascido de algo terrível. Olivia segurou sua filha por exatamente 12 minutos antes que as enfermeiras a levassem para a UTI neonatal. 12 minutos de amor perfeito. 12 minutos de esquecer todo o resto e então a realidade voltou. Ela estava sozinha em uma cama de hospital, se recuperando de um parto de emergência, sem casa, sem limpa a garganta, dinheiro, sem evidências e sem aliados. As pessoas que queriam destruí-la sabiam exatamente onde ela estava, e elas não haviam terminado. O homem que entrou em seu quarto na manhã seguinte usava um terno caro e carregava uma maleta de couro. Ele não se apresentou. Ele simplesmente puxou papéis da maleta e os colocou em sua cama de hospital. Senhora Grant, você foi intimada. Olivia encarou os papéis através de uma névoa de exaustão e analgésicos. Petição de custódia de emergência. Alexander Grant estava buscando a custódia imediata do bebê, citando o status de sem-teto de Olivia, sua falta de recursos financeiros, sua instabilidade mental e agora seu imprudente risco para a criança por viver em um ambiente inseguro que resultou em um incêndio. Ele estava tentando pegar Grace. Você não pode estar falando sério, Olivia sussurrou. O Sr. Grant acredita que a criança estaria mais segura sob seus cuidados. Dadas suas circunstâncias atuais, o tribunal pode concordar. O advogado saiu. Os papéis permaneceram. Olivia sentou naquela cama de hospital, encarando o teto, e sentiu algo dentro dela finalmente quebrar. Ela havia lutado. Ela havia planejado. Ela havia reunido evidências e encontrado aliados e acreditava, verdadeiramente acreditava que poderia vencer. Mas Daniel a havia traído. Suas evidências haviam queimado. Ela estava deitada em uma cama de hospital sem nada. E o homem que havia destruído sua vida estava vindo para pegar sua filha. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela não fosse forte o suficiente. Talvez ela devesse simplesmente desistir. Os pensamentos se instalaram sobre ela como um peso. Seria tão fácil parar de lutar. Deixar Alexander pegar Grace e criá-la em seu mundo de dinheiro e mentiras. Pelo menos Grace estaria confortável. Pelo menos Grace teria coisas que Olivia nunca poderia proporcionar. Talvez sua filha estivesse melhor sem ela. Olivia fechou os olhos e deixou o desespero a invadir. E então, de algum lugar profundo dentro, uma voz falou. Era quieta no início, quase um sussurro, mas era clara. Você é a mãe dela. Ninguém mais você, e você não pode desistir. Ela pensou em sua própria mãe, solteira, exausta, trabalhando 2 empregos para manter comida na mesa. Nunca reclamando, nunca desistindo, criando Olivia com nada além de amor e determinação. Sua mãe nunca teve dinheiro ou poder ou conexões, mas ela apareceu. Todos os dias ela apareceu. Olivia poderia fazer o mesmo. Ela abriu os olhos. Os papéis ainda estavam lá. A situação ainda era impossível. Mas algo havia mudado. Ela não ia vencer lutando nos termos de Alexander. Ela não tinha o dinheiro ou os advogados ou a influência. Mas ela tinha algo mais. Ela havia sobrevivido. Ela havia dado à luz sozinha no meio de uma crise. Ela havia caminhado pelo fogo, literalmente, e saído do outro lado. O que quer que viesse a seguir, ela enfrentaria. Não porque ela sabia que venceria, mas porque sua filha estava observando, porque Grace cresceria sabendo que sua mãe nunca parou de lutar por ela. Olivia sentou-se na cama de hospital, ignorando a dor em seu corpo. Ela pegou seu telefone, a única coisa que ela tinha sobrando, e começou a fazer ligações. Tinha que haver alguém em algum lugar, alguém que pudesse ajudar. Ela não tinha ideia de que a ajuda já estava a caminho. O homem que entrou no quarto de hospital de Olivia no 3º dia não era o que ela esperava. Ele era mais velho, talvez 65, com cabelos prateados e olhos gentis.
Seu terno era impecável, mas discreto. Ele se portava com a confiança tranquila de alguém que não tinha mais nada a provar. Senhora Olivia Bennet, ele perguntou a Olivia Tenz, outro advogado, outra ameaça. Quem pergunta? Meu nome é James Thornton. Sou advogado e estou procurando por você há 6 meses. Se Alexander o enviou, você pode ir embora. James sorriu. Era uma expressão calorosa, não o sorriso predatório que ela havia esperado de advogados. Alexander Grant não tem nada a ver com minha visita. Na verdade, suspeito que ele ficaria bastante infeliz em saber que eu a encontrei. Ele tirou um cartão do bolso e o colocou em sua mesa de cabeceira. Eu represento a propriedade de Caroline Hartwell. Olivia franziu a testa. Eu não conheço ninguém com esse nome. Sim, você conhece, embora você tenha sido informada de que ela morreu quando você tinha 12 anos. James fez uma pausa. Caroline Hartwell era sua avó materna, Sra. Bennet, e ela deixou tudo para você. As palavras não faziam sentido. A avó de Olivia havia morrido de câncer quando Olivia era criança. Sua mãe havia sofrido profundamente. Elas haviam comparecido ao funeral juntas. Minha avó está morta, Olivia disse categoricamente. Eu estava no funeral dela. Você compareceu a um serviço memorial. Não havia corpo. Sua avó não morreu, Sra. Bennet. Ela encenou sua morte para cortar laços com a família após um doloroso desentendimento com sua mãe. James sentou-se na cadeira ao lado de sua cama e contou a ela uma história que ela nunca havia ouvido. Caroline Hartwell havia sido uma mulher notável. Nasceu pobre, casou-se jovem, ficou viúva cedo. Ela havia construído uma pequena empresa de investimentos do nada, transformando-a ao longo de 40 anos na Hartwell Capital, um dos nomes mais respeitados em private equity. Mas o sucesso teve um custo. Caroline havia estado ausente durante a infância de sua filha, sempre trabalhando, sempre viajando. Quando sua filha Eleanor cresceu e começou sua própria família, ela rejeitou tudo o que Caroline representava. A riqueza, a ambição, o sacrifício da família pelo sucesso. Eleanor havia se mudado para Ohio com o pai de Olivia, criou Olivia em deliberada simplicidade e cortou todo o contato com Caroline. Quando Olivia era jovem, Eleanor disse a ela que sua avó havia morrido. Era mais fácil do que explicar a verdade complicada. Sua mãe queria protegê-la do mundo de Caroline. James disse que ela acreditava que a riqueza corrompia as pessoas. Ela queria que você tivesse uma vida normal. Olivia pensou em sua mãe trabalhando 2 empregos, nunca reclamando, nunca pedindo ajuda, toda aquela luta, todo aquele sacrifício, e o tempo todo sua avó estava viva, rica, esperando. Por que você está me dizendo isso agora? Porque Caroline faleceu há 8 meses pacificamente em seu sono aos 89 anos. Ela nunca parou de amar você, Sra. Bennet, embora ela respeitasse os desejos de sua mãe e se mantivesse afastada. Seu testamento deixa toda a sua propriedade para você. James abriu sua maleta e retirou uma pasta. No seu 300º aniversário, que ocorreu 2 semanas atrás, você se tornou a única beneficiária do Hartwell Family Trust. A propriedade inclui ativos líquidos de uns 2,3 bilhões de dólares e uma participação controladora de 40% na Hartwell Capital. Olivia o encarou. Os números não batiam. Os 2 bilhões de dólares, uma participação controladora em uma grande empresa de investimentos. Isso é insano, ela sussurrou. Isso me foi dito antes. Geralmente logo antes das pessoas aceitarem. James sorriu. Há mais um detalhe que você deve saber. A Hartwell Capital é a principal detentora da dívida da Grant Financial. Nós possuímos aproximadamente 60% da dívida corporativa de Alexander Grant. As implicações atingiram Olivia como uma onda. Ela era a dona da empresa que era dona da dívida de Alexander. Ela poderia destruí-lo com um telefonema. James a observou processar essa informação com olhos pacientes. Eu estive tentando localizá-la por 6 meses.
Você não tem ideia de como é difícil dar a alguém os 2 bilhões de andares quando eles continuam desaparecendo. Algo que poderia ter sido uma risada escapou da garganta de Olivia. Eu estive ocupada. Sim, eu entendi. Incêndio criminoso, parto de emergência, batalhas por custódia. Uma agenda e tanto. Isso é para ser engraçado, meramente observacional. James inclinou-se para a frente. Senhora Bennet, você tem recursos agora. Poder real. A questão é, o que você quer fazer com ele? Olivia o olhou por um longo momento. Ela pensou em Alexander, presunçoso e confiante, acreditando que a havia esmagado completamente. Ela pensou em Madison, conspirando e manipulando, pensando que a havia vencido. Ela pensou em Daniel, vendendo-a por dinheiro, dormindo profundamente enquanto sua vida queimava. Ela poderia acabar com todos eles. Com esse tipo de dinheiro, esse tipo de alavancagem, ela poderia tornar a vida deles um inferno. Mas então ela pensou em Grace, sua filha, pequena e perfeita, lutando por cada respiração na UTI neonatal. Que tipo de mãe ela queria ser? Que história ela queria contar à sua filha um dia sobre como ela venceu? Eu não quero comprar minha saída disso, Olivia disse lentamente. Alexander não tem que dizer que eu só venci por causa do dinheiro. James ergueu uma sobrancelha. Essa não é a resposta que eu esperava. Eu quero vencê-lo adequadamente com tudo o que construí por conta própria. Então usarei a herança. Esse é um caminho muito mais difícil. Eu sei. Mas quando Grace me perguntar um dia como eu venci, eu quero olhá-la nos olhos e contar a verdade. Eu quero que ela saiba que a mãe dela mereceu. James a estudou por um longo momento. Então ele sorriu e havia algo como respeito em sua expressão. Sua avó teria gostado muito de você. Ela disse algo semelhante uma vez, quando investidores queriam comprar sua empresa. Ele se levantou e colocou seu cartão em sua mesa de cabeceira. Quando você estiver pronta, me ligue. Os recursos estarão aqui. Ele caminhou em direção à porta e então fez uma pausa. Mais uma coisa. Há um homem chamado Marcus Webb no conselho de diretores de Alexander. Ele era amigo de sua mãe e ele tem cuidado de você por anos. Você talvez queira falar com ele. James saiu. Olivia sentou sozinha em seu quarto de hospital, a pasta de números impossíveis repousando em seu colo, e tentou processar o que acabara de acontecer. 24 horas atrás, ela estava pronta para desistir. Agora ela tinha os 2 bilhões de dólares e a alavancagem para destruir o homem que havia tentado destruí-la. Mas ela não ia usar, não ainda, não do jeito fácil. Ela ia conquistar sua vitória. E então, quando ela estivesse sobre as ruínas do Império de Alexander, ela ia ter certeza de que ele sabia exatamente quem o havia vencido. 3 semanas após a visita de James Thornton, Olivia estava em um pequeno escritório no Brooklyn, cercada por caixas de documentos, enfrentando a parte mais perigosa de seu plano. Ela tinha recursos agora, mas estava usando-os cuidadosamente. Um apartamento modesto pago em dinheiro. Uma equipe de investigadores trabalhando silenciosamente. Um novo telefone que Alexander não sabia. E o mais importante, Marcus Webb. Marcus era tudo o que James havia prometido. Em seus 50 e tantos anos, cabelos prateados e distinto, ele havia sido um dos primeiros mentores de Alexander. Mas ele também havia observado a corrupção da Grand Financial crescer por anos, documentando tudo, esperando o momento certo. Eu não podia agir contra Alexander sem evidências que se mantivessem. Marcus explicou em seu primeiro encontro. Ele é muito conectado, muito poderoso. Qualquer acusação que eu fizesse seria descartada como ciúme ou política corporativa. Então, você esperou. Eu esperei por alguém que não tivesse nada a perder. Alguém com uma queixa legítima e a determinação de levá-la até o fim. Ele a olhou com algo como admiração. Eu não esperava que fosse sua própria esposa. Os arquivos de Marcus eram meticulosos. Anos de documentação, transações questionáveis, relatórios falsificados, conexões com contas offshore. Era condenatório,
mas não era o suficiente por si só. Precisamos de alguém de dentro para confirmar o padrão, Marcos disse. Alguém que possa testemunhar que esses não foram erros. Alguém que sabe onde os corpos estão enterrados. Olivia pensou nisso. Então ela pensou em Madison. Madison era a chave. Ela havia executado os esquemas de Alexander por anos, posicionando-se como indispensável, enquanto secretamente construía sua própria base de poder dentro da empresa. Se alguém soubesse a extensão total da fraude, era ela. Mas Madison não confessaria voluntariamente. Ela era muito inteligente, muito cuidadosa, a menos que ela pensasse que já havia vencido. Aqui está algo que aprendi sobre pessoas que acreditam ser intocáveis. Elas falam. Elas não conseguem evitar. A arrogância que as torna bem-sucedidas também as torna descuidadas. Elas soltam dicas em conversas. Exibem-se para impressionar os outros, revelam mais do que pretendem, porque não conseguem imaginar as consequências as alcançando. Madison tinha essa arrogância em abundância. Olivia começou a rastrear os movimentos de Madison, não diretamente, não de maneiras que pudessem acionar a ordem de restrição, mas através de registros públicos, mídias sociais e observação cuidadosa de distâncias legais. Madison estava se encontrando com investidores frequentemente, em particular, sem Alexander presente. A imagem ficou mais clara. Madison não estava planejando andar no navio de Alexander enquanto ele afundava. Ela estava construindo um bote salva-vidas para si mesma, posicionando-se como a competente, a visionária, a pessoa que poderia salvar algo dos destroços. Ela estava planejando trair Alexander assim como havia traído Olivia. Olivia poderia usar isso. Através de uma série de manobras cuidadosas, Olivia providenciou para que informações chegassem a Madison. Nada direto, nada rastreável, apenas sussurros nos ouvidos certos sobre investigadores federais, fazendo perguntas sobre a Grant Financial, sobre potenciais acusações, sobre acordos de cooperação. Madison, sempre paranoica, sempre calculista, começou a acelerar seus planos. Enquanto isso, Olivia contatou outros, ex-funcionários que haviam sido demitidos, assistentes que haviam visto demais, investidores que sentiam que haviam sido enganados. Nem todos falariam, mas alguns falariam. E lentamente, peça por peça, Olivia construiu seu caso. Grace voltou da UTI neonatal após 4 semanas. Pequena, saudável, perfeita. Olivia segurou sua filha em seus braços e se sentiu completa de uma maneira que nunca havia sentido antes. Vou lhe dar uma boa vida, ela sussurrou. Eu prometo, custe o que custar. A peça final veio de uma fonte inesperada. Daniel Reis havia desaparecido após o desastre da ordem de restrição. Fugiu do estado, de acordo com os contatos de Marcos, mas ele havia deixado rastros, incluindo comunicações com Madison, que provaram que ele havia sido seu informante o tempo todo. Quando essas comunicações vazaram para investigadores federais, já construindo um caso baseado nas evidências de Olivia e nos arquivos de Marcos, os dominós começaram a cair. Madison foi intimada 3 dias depois. Seus planos cuidadosos, seus encontros secretos com investidores, seu posicionamento como a parte inocente, tudo desmoronou quando ela percebeu que estava enfrentando acusações criminais reais. E Madison, fiel à sua natureza, imediatamente começou a procurar alguém para culpar. A reunião do conselho estava marcada para uma tarde de quinta-feira. Alexander acreditava que era uma revisão trimestral de rotina. Ele não tinha ideia de que Olivia havia acumulado silenciosamente votos por procuração de acionistas que haviam desconfiado de sua liderança. Ele não tinha ideia de que Marcos havia informado os membros do conselho em particular sobre as evidências que logo se tornariam públicas. Ele não tinha ideia de que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desabar. Olivia chegou cedo. Ela usava um vestido preto simples, elegante, mas não chamativo.
Seu cabelo estava penteado de forma simples. Ela carregava uma pasta de couro contendo tudo o que precisava. Ela havia imaginado este momento 100 vezes, voltando ao mundo de Alexander. Não como a esposa quebrada que ele havia descartado, mas como a força que o derrubaria. A realidade era mais silenciosa do que sua imaginação. Nenhuma música dramática, nenhuma entrada em câmera lenta. Apenas Olivia entrando em uma sala de conferências cheia de homens em ternos caros, tomando seu assento à mesa como se pertencesse ali. Alexander anotou primeiro. Seu rosto ficou pálido, então vermelho. O que ela está fazendo aqui? Olivia sorriu. Estou aqui como representante da Hartwell Capital. Nós detemos o interesse controlador em sua dívida corporativa. Ela fez uma pausa. Esqueci de mencionar que minha avó fundou a Hartwell Capital. Conexões familiares. Você entende? O silêncio que se seguiu foi delicioso. Agora, Olivia disse, abrindo sua pasta, vamos discutir o futuro da Grand Financial. A sala do conselho era a cara daquele jeito particular que o dinheiro antigo cultivava. Painéis de madeira escura, obras de arte originais nas paredes, janelas com vista para o horizonte de Manhattan. Foi projetada para intimidar, para lembrar a todos os presentes que poder e riqueza tinham peso. Olivia não sentia nada disso. Ela havia enfrentado coisas piores do que esta sala. Ela havia caminhado pelo fogo. Ela havia dado à luz sozinha em um hospital enquanto sua vida queimava ao seu redor. Uma sala cheia de homens de terno não tinha terror para ela agora. Alexander estava na cabeceira da mesa tentando reafirmar o controle. Isso é absurdo. Eu não sei que tipo de jogo você está jogando, Olivia, mas você precisa sair. Segurança. Eu não faria isso, Olivia disse calmamente. Não a menos que você queira explicar aos agentes do FBI, esperando no saguão, por que você está obstruindo a investigação deles. Isso o parou. O sangue esvaiu de seu rosto. Que investigação? Olivia colocou documentos na mesa um por um. Este é um registro de transferências eletrônicas para empresas de fachada que não existem. Estas são suas assinaturas autorizadas. Esta é a evidência de que a Grand Financial tem operado fraudulentamente por pelo menos 3 anos, inflando receitas, escondendo perdas e enganando investidores. Os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente. Alguns pegaram os papéis. Outros encararam Alexander esperando. Isso é fabricado, Alexander disse. Meus advogados vão destruir isso. Talvez, mas isso pode ser mais difícil de explicar. Olivia colocou outro documento na mesa. Este é um relatório da investigação de incêndio criminoso sobre o fogo que quase me matou e nossa filha. O acelerante usado era de grau industrial, não disponível ao público em geral. Compras desse tipo são rastreadas. O comprador foi rastreado para uma subsidiária da Grand Financial. Silêncio completo. Você tentou me queimar viva, Olivia disse baixinho. Enquanto eu estava grávida do seu filho, o rosto de Alexander se contorceu. Por um momento, Olivia viu o homem que ele realmente era por baixo do polimento. Não um CEO confiante, um animal encurralado. Isso é ridículo. Eu não tive nada a ver com nenhum incêndio. Os registros dizem o contrário, mas tenho certeza de que seus advogados podem explicar isso. Olivia se virou para o conselho. Senhores, vocês estão diante de uma escolha. Vocês podem continuar apoiando um CEO que está prestes a ser indiciado por fraude e tentativa de assassinato, ou podem tomar medidas para proteger esta empresa e seus próprios interesses. Um dos membros mais antigos do conselho, um homem que Olivia reconhecia de eventos de caridade, inclinou-se para a frente. Senhora Grant, se o que você está dizendo é verdade, por que você está aqui? Por que não simplesmente deixar as autoridades cuidarem disso? Porque eu queria olhá-lo nos olhos quando isso acontecesse. Olivia se virou para Alexander. Você me humilhou na frente de 500 pessoas. Você tentou levar minha filha. Você tentou me matar. Eu queria que você visse meu rosto quando tudo o que você construiu desmoronar. Madison havia permanecido em silêncio durante todo o tempo,
sentada ao lado de Alexander com crescente alarme. Agora ela fez seu movimento. Eu não tive nada a ver com nada disso. Sua voz era suave, praticada. Alexander tomou todas as decisões financeiras. Eu estava apenas seguindo ordens. Alexander se virou para ela. Sua cobra mentirosa. Você estava envolvida em todas as decisões. Eu tenho documentação provando que levantei preocupações internamente. Eu tentei impedi-lo. Você foi quem sugeriu as contas offshore. Essa é a sua palavra contra a minha. Olivia os observou se atacarem com sombria satisfação. Isso era exatamente o que ela havia antecipado. O instinto de sobrevivência de Madison era mais forte do que qualquer lealdade. No momento em que ela sentisse o navio afundando, ela jogaria qualquer um ao mar para se salvar. Na verdade, Olivia disse, interrompendo a discussão deles, temos evidências sobre vocês dois. Ela colocou uma última pasta na mesa. Madison, a gravidez que você anunciou na gala, a que deveria garantir sua posição como a nova parceira de Alexander. Olivia encontrou os olhos de Madison. Resultados de DNA são coisas interessantes. O bebê não é de Alexander. A compostura de Madison cedeu. Pela primeira vez, Olivia viu genuíno medo em seus olhos. Isso é informação médica privada. Você não pode possivelmente, mas investigadores federais podem acessar muitas coisas ao construir um caso criminal. Tenho certeza de que você terá a oportunidade de discutir suas escolhas reprodutivas em detalhes durante seus depoimentos. Alexander encarou Madison, a traição surgindo em seu rosto. O bebê não é meu, Alexander. Eu posso explicar. Você destruiu meu casamento. Você me convenceu a humilhar minha esposa em público. Você disse que estávamos construindo um futuro juntos e o bebê nem é meu. A máscara de Madison caiu completamente. Ah, cresça! Você acha que eu realmente queria você? Você é um tolo pomposo que era fácil de manipular. Eu ia pegar tudo e deixar você sem nada. Esse sempre foi o plano. Os membros do conselho observaram esta troca com fascinação horrorizada. Olivia deixou o momento se estender. Deixe-os ver quem essas pessoas realmente eram. Então ela falou novamente. Sr. Grant, você tem duas opções. Opção 1, renuncie imediatamente. Aceite as acusações criminais que estão vindo. Coopere com os investigadores. Talvez você receba alguma clemência. E opção 2, você luta e eu uso todos os recursos à minha disposição para garantir que você perca tudo publicamente, dolorosamente e completamente. Sua reputação, sua liberdade, sua capacidade de voltar a trabalhar em finanças. Alexander olhou ao redor da sala. Sem aliados, sem apoio. Os membros do conselho já haviam feito seus cálculos. Eles estavam se distanciando, preparando suas próprias narrativas. Espere, sua voz falhou. Por que não me destruir? Você tem o poder. Olivia pensou nesta pergunta. Ela havia pensado nisso muitas vezes nas últimas semanas. Porque minha filha perguntará sobre você um dia. Ela vai querer saber o que aconteceu com o pai dela. E eu quero dizer a ela que eu lhe dei uma chance de ser humano. O que você faz com essa chance é seu legado, não o meu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu renunciarei, Alexander disse baixinho. Sob protesto, mas eu renunciarei. Olivia assentiu. Uma escolha sábia. Ela reuniu seus papéis e se levantou. Os membros do conselho se afastaram para ela. Na porta, ela fez uma pausa. Madison, os agentes do FBI vão querer falar com você. Eu sugeriria total cooperação. Laranja não é realmente sua cor. Ela saiu sem olhar para trás. O colapso da Grant Financial dominou o ciclo de notícias por semanas. Procuradores federais anunciaram acusações contra Alexander Grant, fraude de valores mobiliários, conspiração, obstrução da justiça e cúmplice de incêndio criminoso. A acusação de incêndio criminoso foi a mais condenatória, acarretando potenciais décadas de prisão. Madison Clark foi acusada separadamente. Fraude, peculato e conspiração.
Seu posicionamento cuidadoso como a vítima inocente desmoronou quando os investigadores descobriram suas comunicações privadas, detalhando anos de roubo calculado. Daniel Hayes foi preso em Miami tentando embarcar em um voo para as Ilhas Cayman. Seu acordo de cooperação significava que ele evitaria um tempo significativo de prisão, mas sua carreira jurídica estava terminada. A cobertura da mídia foi implacável. Cada detalhe do escândalo foi dissecado, analisado, debatido. O nome de Olivia apareceu em histórias, mas ela recusou todas as entrevistas. Seu papel era conhecido silenciosamente nos círculos que importavam, mas ela não tinha interesse em vindicação pública. Ela havia vencido. Isso era o suficiente. 3 meses após o confronto na sala do conselho, Alexander Grant estava em um tribunal federal enquanto sua sentença era lida. 18 anos pelas acusações combinadas. Seus advogados já estavam planejando apelações, mas Olivia sabia que as evidências eram esmagadoras. Ele passaria a maior parte de seus anos restantes atrás das grades. Madison recebeu 12 anos. Sua sentença poderia ter sido mais leve, mas os investigadores descobriram que ela estava planejando fugir do país com fundos que ela havia roubado de múltiplas fontes, incluindo instituições de caridade que ela havia ajudado Alexander a estabelecer para fins de relações públicas. Olivia não compareceu a nenhuma das sentenças. Ela estava ocupada com algo mais importante. A sede da Hartwell Capital em Manhattan ocupava uma torre elegante em Midtown. Olivia caminhou pelo saguão, acenando para os funcionários que a reconheciam agora, e pegou o elevador privado para o andar executivo. O escritório de sua avó, seu escritório agora, dava para o Central Park. A vista era espetacular, mas Olivia havia adicionado toques pessoais. Fotografias de Grace, uma pequena coleção de livros que sua mãe havia amado, um esboço de design emoldurado de seu primeiro projeto profissional anos atrás. Ela estava aprendendo o negócio. Não era natural para ela, não da maneira como sua avó supostamente havia se dedicado a ele, mas ela estava determinada a entender o que possuía, o que controlava, o que poderia fazer com esses recursos. Ela já havia feito algumas mudanças. Parcerias com organizações que apoiam mães solteiras, investimentos em projetos de moradia acessível, uma fundação em nome de sua mãe, fornecendo bolsas de estudo para mulheres de origens difíceis. Sua avó havia construído um império através de ambição implacável. Olivia pretendia construir algo diferente, algo que criasse o bem no mundo, não apenas riqueza. James Thornton bateu em sua batente da porta. Você tem um visitante? Olivia olhou para cima. Eu não estava esperando ninguém. Ele diz que é um velho amigo de sua mãe, Marcus Webb. Olivia sorriu. Deixe-o entrar. Marcus entrou parecendo mais leve do que ela jamais o havia visto. O peso de anos observando e esperando havia se levantado de seus ombros. Eu queria agradecer a você, ele disse, sentando-se em frente à sua mesa. Eu passei quase uma década documentando a corrupção de Alexander, esperando que alguém aparecesse que pudesse realmente usar as evidências. Eu nunca esperei que fosse você. Por que você esperou tanto tempo? Você poderia ter ido às autoridades anos atrás. Eu tentei uma vez. Os advogados de Alexander enterraram isso. Ele tinha muitas conexões, muita influência. Qualquer acusação que eu fizesse teria sido descartada como um membro descontente do conselho com uma queixa pessoal. Marcos balançou a cabeça. Eu precisava de alguém com posição. Alguém com uma história que não pudesse ser ignorada. Alguém em quem a mídia acreditaria. A esposa injustiçada. A esposa injustiçada que acabou sendo a herdeira secreta de uma fortuna de bilhões de dólares. Você não poderia escrever uma história assim. Olivia riu. Foi bom rir. Ela não havia feito isso muito no ano passado. Há algo mais, Marcos disse. Eu conheci sua mãe muitos anos atrás. Minha esposa e ela eram próximas. Quando sua mãe se casou e se mudou para Ohio, perdemos o contato. Mas eu sempre senti que lhe devia algo. Devia o que Marcos ficou em silêncio por um momento.
Sua mãe era extraordinária, brilhante, compassiva, com princípios de uma forma que a maioria das pessoas apenas finge ser. Ela poderia ter tido a vida que quisesse. Ela escolheu se afastar da riqueza porque acreditava que o dinheiro corrompia as pessoas. Ele encontrou os olhos de Olivia. Eu acho que ela estaria orgulhosa do que você está fazendo aqui, usando os recursos que ela rejeitou para ajudar os outros. Olivia sentiu lágrimas em seus olhos. Ela as piscou de volta. Eu gostaria de ter conhecido minha avó, a verdadeira ela, não a história que minha mãe contou. Carolyn era complicada. Ela cometeu erros, mas amava sua mãe mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo quando esse amor não era retribuído. E ela cuidou de você à distância por toda a sua vida. Marcos enfiou a mão em seu casaco e retirou um envelope. Ela me pediu para lhe dar isso quando você estivesse pronta. Olivia pegou o envelope. Seu nome estava escrito na frente em caligrafia elegante. Ela o escreveu 6 meses antes de morrer. Disse-me para esperar até que você tivesse encontrado seu caminho. Depois que Marcos saiu, Olivia sentou sozinha em seu escritório, segurando o envelope. A luz da tarde estava diminuindo, lançando longas sombras em sua mesa. Ela o abriu cuidadosamente. A carta dentro era manuscrita. As palavras limpa a garganta, cuidadosas e precisas. Minha querida Olivia, se você está lendo isto, então eu parti e você recebeu sua herança. Espero que você a use com sabedoria, mas mais do que isso, espero que você tenha encontrado a felicidade. Cometi muitos erros em minha vida. O maior foi permitir que minha ambição me custasse minha filha. Sua mãe estava certa em rejeitar o que eu representava. Eu estava tão focada em construir algo que esqueci para que estava construindo. Mas quero que você saiba que eu a observei à distância enquanto respeitava os desejos de sua mãe, mas observando. Eu a vi crescer e se tornar uma jovem notável. Eu vi sua gentileza, sua criatividade, sua força. Quando soube o que aconteceu com você, quando aquele homem a humilhou e tentou destruí-la, eu quis intervir. Eu quis usar todos os recursos à minha disposição para esmagá-lo. Mas James me convenceu a esperar. Ele disse que você precisava encontrar sua própria força primeiro. Espero que essa força a tenha levado através da escuridão. Espero que você tenha descoberto o que eu aprendi tarde demais. Que o poder real não é sobre destruir os outros. É sobre construir algo que importa. Você é meu legado, Olivia. Não o dinheiro, não a empresa. Você. O que quer que você escolha fazer com o que eu lhe deixei, sei que será digno. Com todo o meu amor, sua... Caroline. Lívia leu a carta 3 vezes. Então ela a dobrou cuidadosamente e a colocou na gaveta de sua mesa ao lado de fotografias de Grace. Do lado de fora de sua janela, o sol estava se pondo sobre o Central Park. A cidade cintilava com as luzes acendendo. Milhares de vidas se desdobrando em apartamentos e escritórios e ruas abaixo. Ela havia chegado tão longe daquela noite na gala. A mulher quebrada que havia saído daquele salão de baile parecia uma estranha agora. Alguém que ela havia sido, mas não era mais. Olivia pegou seu telefone e ligou para Rachel. Ei, Rachel disse, tudo bem? Está tudo bem. Eu estava pensando em jantar. Quer trazer aquele cara que você tem visto e vir? Eu quero que Grace conheça mais pessoas que amam a mãe dela. Sim, é você pedindo ajuda finalmente? Olivia sorriu. Sou eu aceitando que não tenho que fazer tudo sozinha, que aceitar ajuda não é fraqueza, que construir uma família pode significar mais do que biologia. Rachel ficou em silêncio por um momento. Eu acho que essa pode ser a coisa mais saudável que você já disse. Estou aprendendo lentamente. Depois que ela desligou, Olivia sentou-se na luz que desaparecia, pensando em todos os caminhos que a haviam levado até ali. A dor e a traição, o fogo e o medo, os momentos em que ela havia querido desistir e os momentos mais quietos em que ela havia escolhido continuar lutando. Ela havia perdido tanto,
Mas ela também havia ganhado algo, algo que não podia ser tirado. Ela havia se ganhado. Um ano após o confronto na sala do conselho, Olivia estava em sua nova casa, observando Grace dar seus primeiros passos. A casa geminada no Brooklyn não era nada como a cobertura de Alexander. 3 andares de tijolo quente, um pequeno jardim nos fundos, quartos dimensionados para viver em vez de impressionar. Olivia havia projetado a reforma sozinha, combinando sua experiência em design de interiores com os recursos que agora tinha acesso. Cada detalhe refletia o que ela queria que sua filha aprendesse sobre o lar, que era sobre conforto, não exibição, sobre acolhimento, não exclusão. Grace cambaleou pelo tapete da sala de estar, braços estendidos, rosto enrugado em concentração. Ela deu 4 passos antes de cair nos braços de Olivia. Bom trabalho, garotinha. Você está indo tão bem. Grace riu, já se afastando para tentar novamente. Ela havia herdado a teimosia de Olivia. Isso estava claro. Quando ela queria algo, ela não parava de tentar até conseguir. A campainha tocou. Olivia pegou Grace no colo e foi atender. Marcos estava na varanda segurando uma garrafa de vinho e um presente embrulhado. Para a pequena, ele disse apresentando o presente. E para a mãe dela, que eu suspeito que precise mais. Olivia riu e o deixou entrar. No ano passado, Marcos havia se tornado algo como família, não substituindo ninguém, mas preenchendo um espaço que ela não sabia que estava vazio. Eles se acomodaram na sala de estar, enquanto Grace explorava seu novo brinquedo, um conjunto de blocos macios que se empilhavam e caíam com um baque satisfatório. Tenho notícias, Marcos disse. O Tribunal de Apelações rejeitou a última moção de Alexander. A condenação permanece. Ele cumprirá sua sentença completa. Olivia assentiu lentamente. Ela esperava isso, mas ouvir isso confirmado ainda trazia uma mistura complicada de emoções. E Madison? Seu advogado negociou uma sentença reduzida em troca de depoimento contra vários outros envolvidos no esquema. Ela sairá em 8 anos. Isso parece leve. O promotor concordou, mas sua cooperação os ajudou a construir casos contra 3 outras firmas financeiras executando fraudes semelhantes. Às vezes, o quadro geral requer compromissos menores. Olivia observou Grace empilhar blocos cuidadosamente, então derrubá-los com guinchos de deleite. Como você se sente sobre isso? Marcos perguntou. Honestamente, eu não sei. Passei tanto tempo querendo que eles pagassem pelo que fizeram. E eles estão pagando. Alexander está na prisão. O futuro de Madison está destruído. Daniel nunca mais exercerá a advocacia. Lívia fez uma pausa. Mas não parece vitória, apenas parece um fim. Talvez essa seja a resposta mais saudável. Vitória implica um vencedor e um perdedor. Um fim apenas significa que acabou. Você pode seguir em frente. Seguir em frente era isso que ela estava tentando fazer. Alguns dias parecia natural. Outros dias, o peso de tudo o que havia acontecido, limpa a garganta, a pressionava, tornando até mesmo pequenas tarefas esmagadoras. Aqui está algo que aprendi sobre a cura. Não é um destino que você alcança. Não é um interruptor que você acende. É uma escolha diária, às vezes uma escolha horária, para continuar construindo algo novo em vez de viver nas ruínas do que foi destruído. Alguns dias Olivia fazia essa escolha facilmente. Outros dias exigia tudo o que ela tinha. Mas Grace tornava isso mais fácil. Olhar para sua filha, observá-la crescer e aprender e se tornar sua própria pequena pessoa, lembrava Olivia para o que ela estava construindo. Não vingança, não vindicação. Uma vida real cheia de amor e propósito e esperança. Naquela noite, depois que Marcos saiu e Grace estava dormindo, Olivia sentou-se em seu jardim. O barulho da cidade diminuiu para um zumbido distante. Estrelas eram visíveis fracamente acima do brilho das luzes da rua. Ela pensou na mulher que havia sido um ano atrás, de pé naquele quarto de hospital, quebrada e sozinha,
pronta para desistir. Aquela mulher parecia distante agora, não esquecida, mas transformada. A dor que ela havia suportado havia se tornado outra coisa. Não exatamente força, mas certamente não fraqueza. Algo mais complicado. Um profundo conhecimento do que ela poderia sobreviver. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de Rachel. Ainda de pé para o café amanhã? Preciso te contar algo. Olivia sorriu e digitou de volta. Claro, tudo bem. 3 pontos apareceram então. Está tudo ótimo, realmente ótimo, mas quero te contar pessoalmente. Olivia largou o telefone. Curiosidade no auge. Rachel estava namorando alguém nos últimos meses. Um homem gentil que trabalhava na educação e olhava para Rachel como se ela tivesse pendurado à lua. Talvez houvesse notícias nessa frente. Ela esperava que sim. Rachel merecia felicidade. Todas elas mereciam felicidade. Na manhã seguinte, tomando café em seu café favorito no Brooklyn, Rachel confirmou a suspeita de Olivia. Ele me pediu em casamento ontem à noite. Eu disse sim. Olivia estendeu a mão pela mesa e pegou as mãos de sua amiga. Rachel, isso é maravilhoso. Estou tão feliz por você. Eu sei que é rápido. Nós só estamos juntos há 9 meses, mas quando você sabe, certo? Às vezes, as melhores coisas acontecem mais rápido do que esperamos. Rachel sorriu. Diz a mulher que foi de sem-teto a bilionária em cerca de 6 semanas. Quer dizer, isso é diferente, é mesmo? Elas riram juntas, e parecia os velhos tempos antes da gala, antes da traição, antes de tudo o que havia ameaçado destruí-las. Eu quero que você seja minha dama de honra, Rachel disse. Obviamente. Obviamente. E eu quero que Grace seja florista, mesmo que ela provavelmente coma as pétalas em vez de jogá-las. Isso é uma garantia. Elas conversaram sobre planos de casamento, sobre locais e vestidos e listas de convidados. Coisas normais, coisas felizes, o tipo de conversa que Olivia nunca esperara ter novamente durante aqueles meses sombrios de correr e se esconder e lutar. Quando se separaram, Olivia voltou para casa por ruas que se tornaram familiares. Ela parou no pequeno parquinho perto de sua casa geminada e sentou-se em um banco observando as crianças brincar. 1 ano atrás, ela tinha medo de sair, medo de câmeras, medo de repórteres, medo de que nova crueldade pudesse estar esperando. Agora, ela sentava ao sol, anônima e livre, e sentia algo como paz, não felicidade perfeita. Ela ainda tinha dias difíceis. Ela ainda acordava às vezes no escuro, coração acelerado, memórias de fumaça e fogo atirando do sono. Ela ainda se encolhia quando via o rosto de Alexander na cobertura de notícias. Ainda sentia uma pontada fria no estômago quando o nome de Madison era mencionado. Mas os dias difíceis eram menos agora. A paz durava mais. O futuro parecia mais brilhante. Ela estava curando lentamente e perfeitamente e incompletamente. Mas curando 1 ano depois. A gala de caridade era a criação própria de Olivia. Não uma celebração do sucesso corporativo, mas um evento de arrecadação de fundos para sobreviventes de abuso doméstico. Mulheres que haviam estado onde ela havia estado. Mulheres que haviam perdido tudo e estavam lutando para reconstruir. O local era elegante, mas acolhedor. Flores frescas por toda parte, doadas por um florista cuja filha havia sido ajudada pela Fundação de Olivia. Música suave tocava, fornecida por um quarteto de cordas composto inteiramente por bolsistas de outro programa que Olivia financiava. Ela havia construído algo real ali, algo que importava, algo que a superaria. Olivia estava perto da entrada, cumprimentando convidados, aceitando elogios com graça praticada. Ela usava um vestido verde escuro que Grace a havia ajudado a escolher, apontando para a cor com entusiasmo deleitado durante suas compras. Grace mesma estava nos bastidores com a babá, provavelmente causando um adorável caos. Com quase 2 anos,
Ela havia desenvolvido opiniões fortes sobre tudo, especialmente quais eventos valiam a pena comparecer e quais estavam abaixo de sua dignidade. Senhora Bennet, uma jovem se aproximou, energia nervosa irradiando de cada centímetro dela. Início dos 20 anos, cabelos castanhos, vestido simples que parecia ter sido comprado especificamente para este evento. Desculpe incomodá-la. Eu sei que você está ocupada. De forma alguma. O que posso fazer por você? A jovem torceu as mãos. Meu nome é Emma. Eu trabalhava para Alexander Grant. Eu fui assistente dele por 2 anos. O sorriso de Olivia permaneceu no lugar, mas sua atenção aguçou. Você trabalhou para meu ex-marido? Sim, e eu sei coisas que não faziam parte da investigação. Coisas sobre outras mulheres. A voz de Emma caiu para quase um sussurro. Ele fez coisas, senhora Bennet, para outras mulheres que trabalhavam para ele. Mulheres que tinham medo de se apresentar porque viram o que aconteceu com você. O quão difícil você teve que lutar. O quanto você teve que sacrificar. Olivia sentiu a velha raiva se agitar em seu peito. Ela havia suspeitado que havia outras. A crueldade de Alexander não havia começado com ela, e não teria terminado com ela se ele tivesse permanecido livre. Por que você está me contando isso agora? Porque aquelas mulheres viram o que você fez. Elas a viram vencer. E elas pensaram que nós pensamos que talvez você pudesse ajudar. Lívia olhou para esta jovem assustada, viu a si mesma em sua postura nervosa e olhos esperançosos. 1 ano atrás, ela estava tão assustada, tão sozinha, tão convencida de que lutar era inútil. Mas ela havia lutado mesmo assim, e ela havia vencido. Não porque ela era especial, não porque ela tinha recursos secretos ou forças ocultas, mas porque ela havia se recusado a desistir, porque ela havia feito a escolha repetidamente de continuar lutando. Conte-me tudo, Olivia disse. Mais tarde naquela noite, depois que a gala havia terminado e os convidados ido para casa, Olivia sentou-se em seu escritório com James Thornton e Marcus Webb. A história de Emma foi gravada, documentada, pronta para ser adicionada ao que se tornaria uma investigação muito maior. Isso vai ser complicado, James avisou. Alexander já está na prisão. Buscar acusações adicionais contra um criminoso condenado raramente muda sua sentença significativamente. Eu não me importo com a sentença dele, Olivia disse. Eu me importo com as mulheres que ele machucou. Eu me importo em garantir que elas saibam que não estão sozinhas. Eu me importo em criar um registro para que, se alguém tentar reabilitar sua reputação, a verdade estará lá. Marcos assentiu lentamente. Você mudou. Quando nos conhecemos, você queria vingança. Agora você quer justiça. Vingança é sobre o passado. Justiça é sobre o futuro. Olivia olhou para a pasta de documentos em sua mesa. Eu tenho recursos. Eu tenho influência. Eu tenho uma plataforma. Se eu não os usar para ajudar outras mulheres, qual é o sentido? James sorriu. Sua avó ficaria orgulhosa. Eu espero que sim. Eu espero que minha mãe também. E o mais importante, Olivia se levantou e caminhou até a janela. Eu espero que Grace fique orgulhosa um dia quando ela for velha o suficiente para entender. Lá fora, a cidade cintilava com 1 milhão de luzes. 1 ano atrás, Olivia havia olhado para o mesmo horizonte e visto uma jaula. Agora ela via possibilidade. O telefone em sua mesa zumbiu. Uma mensagem de texto de Rachel. Grace se recusa a dormir. Ela continua dizendo, Mama, 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 eu acho que ela sente sua falta. Olivia sorriu e digitou de volta. Estou a caminho. Ela reuniu suas coisas e disse boa noite a James e Marcos. No elevador, ela fez uma pausa e olhou para seu escritório. O escritório de sua avó. Seu escritório agora. Tanta coisa havia mudado. Tanta coisa ainda estava mudando. Mas algumas coisas permaneceram constantes. O amor que ela tinha por sua filha. As amizades que a haviam sustentado através da escuridão.
a determinação de usar sua segunda chance para algo significativo. Ela havia sido destruída uma vez, queimada até nada, perdido tudo o que ela pensava que importava. Mas aqui está a verdade final sobre o fogo. Ele destrói, sim, mas ele também limpa a madeira morta. Ele abre espaço para novo crescimento. Ele transforma o que foi no que poderia ser. Olivia Bennet havia caminhado pelo fogo e emergido transformada. Ela havia perdido um casamento construído sobre mentiras e ganhado uma família construída sobre amor. Ela havia perdido um futuro que ela pensava que queria e encontrou um propósito que ela nunca esperou. Ela havia perdido a mulher que ela costumava ser e descobriu a mulher que ela estava destinada a se tornar. E enquanto ela descia no elevador até o nível da rua, saiu para o ar fresco da noite e chamou um táxi para levá-la para casa para sua filha. Olivia sabia que sua história não havia terminado. Estava apenas começando. Algumas mulheres são salvas por finais felizes. Outras se tornam o final feliz para si mesmas e para todos que vêm depois. Olivia pretendia ser o segundo tipo. O táxi parou em sua casa geminada. A luz da varanda estava acesa, quente e acolhedora. Pela janela da frente, ela podia ver a silhueta de Grace pulando nos braços de Rachel, esperando que sua mãe voltasse para casa. Olivia pagou o motorista e subiu os degraus até sua porta. Sua filha, seu lar, sua vida, tudo o que ela quase havia perdido, tudo o que ela havia lutado para manter. Ela abriu a porta e o rosto de Grace se iluminou como o nascer do sol. Mamãe. Olivia pegou sua filha em seus braços e a segurou perto, respirando o doce cheiro de shampoo de bebê e inocência. Estou aqui, garotinha. Mamãe está aqui. E pela primeira vez em mais tempo do que ela conseguia lembrar, Olivia Bennet se sentiu completa. Não porque ela havia vencido, não porque seus inimigos haviam perdido, mas porque ela havia encontrado seu caminho para casa. E é assim que a história de Olivia termina. Ou melhor, como ela começa de novo. Se a jornada dela tocou algo em seu coração hoje, faça-me um pequeno favor. Aperte o botão de curtir. Isso me diz que você quer mais histórias como esta. Deixe um comentário abaixo. Diga-me, o que você teria feito no lugar dela? Compartilhe isso com um amigo que precisa ouvir que começar de novo é possível. E se você ainda não se inscreveu, junte-se à nossa família. Compartilhamos novas histórias todas as semanas sobre mulheres que se recusam a permanecer quebradas. Obrigado por estar aqui. Eu a verei no próximo.